Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Seminário do NEAM, seminário cujo tema principal é o sentido da vida. Agora nós teremos a palestra do nosso companheiro Inaldo Neri, este companheiro que vem nos auxiliando muito no NEAM, ele que é também do Grupo Espírita Nina Aroeira, mas está sempre conosco, nos ajudando, contribuindo com as suas orientações, com as suas explanações. Queremos convidar o Inaldo para dar início. Lembrando que as palestras estarão todas gravadas. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, bom dia. Como diz o doutor Irineu, é bom dia. Seja bem-vindo. É muito gratificante. Que a paz esteja com todos. Com todos nós, é muito gratificante contar com sua presença, com sua participação, com a sua troca de experiências. Somos eternamente gratos pela sua colaboração. Nós é que agradecemos a oportunidade. E que não percamos tempo para poder ouvir o tempo mais prolongado possível. Eu vou dar para iniciado e te passar. Ok. Mestre Jesus. Continuamos a nossa jornada na tarde de hoje. Felizes, gratos por tudo que chegou até este momento até nós. Te pedimos, ó Mestre, ilumine o nosso palestrante, para que possamos também colher suas informações, suas reflexões, e que possam nos ajudar abençoa o nosso propósito, abençoa o nosso planeta, e que assim seja. Naldo, assim com você, a palavra. Fique à vontade. E sucesso. Nós teremos até às 5 Até às 17h02 eu vou te dar um sinal para que vai ter mais 5 minutos de explanação. Okay. E depois a gente retoma a palavra para dar por encerrada, mas essa etapa. Ok. Tá bom? Nós agradecemos imensamente o honroso convite, feito periodicamente, ou seja, onde nós estamos mensalmente no NEAM, e aquecemos também o pedido do nosso grande irmão Agnaldo Cardoso, através, este ano, de vários trabalhadores que estavam incansavelmente preparando para que esse evento não deixasse de acontecer. Parabenizando a equipe que estruturou, que organizou, e principalmente aos temas, porque são alusivos a o verdadeiro sentido da vida. Exato. Muitas vezes, me questiono porque, ao olhar, um olhar mais apurado a respeito da vida, e este verdadeiro sentido que ela nos traz. E percebo que poucas pessoas se tomam ou se dão conta de olhar para isso. Muitos ainda se chegam à casa espírita, ao movimento espírita, como se viessem passar um final de semana. Outros chegam como se fossem passar uma chuva. Outros carregados de vários ideais de pensamentos lúdicos, belíssimos, de um composto e de uma grandiosidade de informações científicas, filosóficas, antropológicas. Eu acho lindo. E eu fico imaginando, quando é que nós vamos dar o verdadeiro... Porque quando eu olhava todos os temas de Paulo Shoa, Cátia Dias, Rose Cabral, Wilson Gomes, Cristiana, que nos antecederam, eu fiquei imaginando, Jesus, não me deixaram nada para falar nada.
Nem a música que eu pensei em cantar, a nossa irmã Paula Uchoa cantou logo no começo. Eu digo, estragou tudo, acabou tudo. Eu não tenho mais música, a história eu não posso contar, porque Rose contou as histórias. Eu não posso dar exemplo disso, nada, não sobrou nada. Aí eu digo, só sobrou, graças a Deus, o verdadeiro sentido. Já que todos falaram dos problemas, dos pensamentos, dos acontecimentos que tumultuam a vida da criatura humana quando ela é mergulhada na carne, e aí nos restou o verdadeiro sentido. Então, subtrairmos a criatura humana, neste momento, através de exemplos e mesmo contando histórias e exemplificando acontecimentos, não iria nos furtarmos a falarmos de quem nos deu o verdadeiro sentido da vida. Se não olhássemos para o nosso mestre, orientador da humanidade, chamado pelos bons espíritos como guia e modelo, nós iríamos ficar nos batendo. Eterna, não se preocupe, nós iríamos nos manter nos debatendo. Vocês imaginem que lá no começo da humanidade, as criaturas tinham duas opções, viver ou morrer. Porque era só instinto. Imaginemos nós reencarnar a esta época. Temos essa noção? Tanto que nós, totalmente, nós rechaçamos a ideia. A ideia de pensar um ser humano se alimentar do outro. E eu tive pessoas, amigas, que viveram e conviveram conosco muitos anos, e eu conversei bastante com um dos sobreviventes, porque as poucas pessoas sabem desse fato que aconteceu no Brasil, que foi um avião que caiu da FAB na Amazônia. E eles só foram encontrados com muito tempo depois. E eles tiveram o respeito de se alimentar da carne humana, porque senão morreriam. Então, o nobre irmão que já está no mundo espiritual, como dizem as más línguas, que Deus o tenha, ninguém chama lá, né? Deus chame lá que ninguém chama cá. Então, o seu Gilberto passou por isso. E ele nos contava angustiosamente, angustiado, o momento da decisão de se alimentar. Porque eram duas opções. Ou se alimentava ou morria de fome. Não tinha nada, eles não podiam sair porque tinham animais ferozes fora. O local onde eles caíram era totalmente escuro, nem a luz do sol entrava. A coisa foi difícil. E eles narravam e fizeram um pacto entre eles de ninguém falar nada. Porque espíritos reencarnados já há 1900 e algum tempo, porque isso aconteceu em 1960, 65, 70, eu não me recordo a data. Mas ele contava angustiado. Agora você imagine se ele, mergulhado na carne, compreendendo as lições crísticas, porque era um homem cristão, se sentiu mal, não só de comentar, mas de contar às pessoas. Contar às pessoas que tiveram se alimentado de carne humana. Se ele tivesse a informação que isso já ocorrera na humanidade anteriormente, ele ficaria mais tranquilo. Porque nos primórdios da humanidade nós passamos por isso. Nós temos essa memória atávica, ela está dentro de nós. E nós repudiamos porque já alcançamos um patamar evolutivo sem mesmo compreender o sentido da vida. Muitas pessoas, como eu falei no começo, acham que vêm para cá com um único sentido, se divertir. Outros há que vêm para se programar para um progresso evolutivo. Eu acho lúdico, lindo. Aí outros chegam e me dizem assim, não, o sentido da vida ele é fácil demais, é muito fácil. A gente veio para cá porque como nós somos espíritas, sabemos que nós viemos pagar. Aí eu fico mais preocupado porque eu começo a perceber que nem mesmo os espíritas que detêm o conhecimento, que deveriam deter o conhecimento a respeito das verdades crísticas, não têm.
porque não se detém a ler as obras e lhe entender os sentidos. Então, o sentido verdadeiro da vida, ou seja, é nós nos questionarmos qual é a ética de viver. Por que nós existimos? Porque vocês acham que Jesus, na sua integridade moral e o seu desenvolvimento espiritual, já atingira o reino crístico? Não estou falando de espíritos bons, não. Nem de espíritos abaixo de bons, que são os felizes. Não chegamos ainda. Estamos no patamar de espíritos ainda. Saindo de expiação, saímos já, né? Saímos de expiação, entramos na nova era, no mundo de transformação, porque esse que nós entramos agora é um mundo de transformação. Não é um mundo feliz ainda, não. E iremos levar um período de 7.000 anos para alcançarmos essa perfectibilidade. E quando você chega nesse mundo, entra no mundo feliz, serão 7.000 anos para entrarmos nos mundos ditos de total felicidade, aquela coisa que é angelitude. Para depois entrarmos nos mundos crísticos. Vai levar um tempinho, mas a gente chega lá. A gente vai chegar lá. Mas, para tanto, imaginemos nós que diante de um tracejar de evolução, nós olhamos e dizemos assim, o quê? Estamos mais perto do ponto de partida do que de chegada. Se o ponto de chegada ele é incomensurável em evolução, é uma coisa que você não divisa nem o final, nem imagina como seja, para chegarmos próximos a Deus. Agora você imagina, se nós estamos mais próximos do início, do começo da criação, então por que estamos uns aos outros nos cobrando perfectibilidade? O entendimento a respeito do assunto. É porque muitos chegaram e cada um deu a sua noção, deu a sua visão. Como dizem os antigos, os grandes pensadores, eles dizem que a verdade é um grande espelho que caiu sobre a terra. Cada pessoa agarrou um pedaço e fica dizendo, olha, eu estou com a verdade. Aí, não, quem está sou eu. Todo mundo está com um pedacinho dela. Mas é a forma que nós olhamos, é a forma que você enxerga, as suas limitações de compreensão. Mas, para nortear a humanidade, nós tivemos um dos maiores presentes. Primeiro, nos apontar a estrela guia. Moisés veio e nos disse que Deus era um pai. Ou que Deus era único. Para nos nortear, sairmos daquele processo de rudeza, sairmos de lá, era preciso unificar. Organizar. Botar ordem no chiqueiro. Porque era tudo animalizado. Ele matava, morria, estuprava, tudo se acontecia, não tinha lei. Era a época das barbáries. Olharmos para isso é lembrarmos do nosso irmão, que ao ter suaves toques nos dias atuais a respeito da época, ele é tão verdadeiro isso dentro de nós, de não queremos olhar o passado, para nos servir de exemplo, o quanto nós já progredimos, mesmo que pouco, na senda do segundo ano, né? Porque se tínhamos o primitivo e depois expiações e provas, estamos entrando de regeneração, então nós estamos saindo do segundo para o terceiro ano. São 7 primeiros anos 7 milhões de anos da criação, 7.000 anos de expiações e provas, 7 milhões de anos de primitivismo, de expiações de prova mais 7.000, e agora 7.000 de depuração. Nós vamos nos depurar. Não está nada para. Estão começando agora. Então, quando essa criatura humana entra nesse momento de depuração, o que é que nós observamos? É que essa criatura foi levada ao extremo da materialidade. Ele se apegou a tudo que existia na Terra para lhe justificar a vida. Então, toda criatura humana sabia que ter é muito importante para viver. Então, quem tinha terras, quem tinha posses, quem tinha família grande, quem tinha o poder, quem tinha... Tudo ilusão. Mas é natural dos expiações e provas.
Então saímos da matança de primitivismo, recebemos Moisés, o Cristo nos veio no meio da conturbação para implantar o verdadeiro sentido da vida. Fica todo mundo, já teve meio mundo de gente que já botou amar ao próximo, amar, eu sei, a gente sabe que é amar. Mas será que nós construímos esse raciocínio para não estarmos apontando o defeito de ninguém e, principalmente, nos amassando uns aos outros, quando o outro ainda não atingiu o grau de compreensão que você já atingiu? E aí nós vamos percebendo que o homem está saindo das raias, das sensações, que é dito isso muito bem descrito, uma das leis mais monstruosas do universo, que é a lei de amor, está no Evangelho, que diz que no homem no início só tem instinto, quando depois avançado e corrompido ele tem sensações, que é o que tudo que nós estamos experimentando, e muitos ainda estão mergulhados nisso. Nós somos tão ainda atávicos, presos às reações, somos tão presos a isso, que é instinto ainda. Eu reajo mais do que eu penso. É mais tudo reação. Você imagina se eu estivesse aqui no meio da live e começasse a falar um bocado de asneira. Tu tem noção, o teu visual ia ficar misericórdia, Inaldo enlouqueceu. Endoidou o bichinho. Tô errado? É reação. Você jamais iria dizer... Eu já fiz isso várias vezes, viu? Eu estou falando assim em público, na palestra, e no meio da palestra, aí eu começo a falar uma coisa que não tem nada a ver. Mas tem. Porque eu estava dando um exemplo a respeito. É a figura de linguagem. Isso foi usado demais. O contexto bíblico está assim, abarrotado. Abarrotado. Você tem noção que certa feita o mestre Jesus pedia a Ezequiel: tira a tua roupa. Nu tu vais ficar. Entra na cidade e caminha aleatoriamente para qualquer lugar dentro da cidade. Parábola, viu? Era uma parábola. Jesus em nome de Pai. Tem noção para só fazer isso hoje? Nossa. Mas ele estava fazendo. E está no contexto bíblico. Ele manda o outro, Jeremias, se não me falha a memória, ele manda entrar com um jarro. Você vai entrar com um jarro lindo, caríssimo, que você vai comprar. O sujeito não gastava dinheiro. Aí você vai entrar no templo, no meio do templo você vai quebrar a jarra nos pés de todo mundo. E depois, você com suas sandálias, você vai pisotear até deixar esfarelar. Era parábola. Jesus ainda nos trouxe parábolas lúdicas, contando. Os profetas não. Jesus mandava eles fazerem para impressionar. Por que é isso? Porque era o veio, a maneira de se tocar, de se mexer. Era o sentido para atiçar os nossos sentidos. Impressionar. Eu pergunto, em 1857, um pouquinho antes, como é que Jesus inventou de impressionar a humanidade? As mesas girantes. A turminha tomar cachaça, botava a mesa, porque o pessoal, os cafés, era aguardente mesmo, o povo ia beber, era festa, era alegria, e botava as mesas, as mesas respondem pergunta, mas era para impressionar mesmo. Era para se expandir em todo canto. Agora, eu acho engraçado que tem alguns tradicionalistas desequilibrados que querem narrar a estrutura do espiritismo, de toda a sua construção, justamente no momento em que nós precisamos compreender e termos noção do imponderável. Porque quando nós falamos do sentido da vida, nós temos que ir direto ao imponderável, ao inexplicável. Porque se falarmos que a ideia que Jesus quis trazer para a humanidade, para implantar um reino que Deus o mandara... agora mudou, não foi? Os profetas
vieram fazer o que Jesus mandou. Aí Deus disse, agora é tu. Tu vai lá agora implantar o reino. Não é só você falar, não. Tu vai fazer agora. Aí ele veio demonstrar o que era este reino na maior expressão de amor que a humanidade possa... Porque entregar-se em holocausto, demonstrar suavidade d'alma, compreensão, afabilidade, doçura, foi a vida de Jesus. E lembrem-se, muitos ficam... Tem uns malucos por aí. Jesus, onde é que ele estava dos 13 aos 33? Com Maria. Ele não precisava aparecer antes disso, não. Ele só precisava, para implantar o reino de Deus na Terra, ele só precisava de 3 anos. Mas ele tinha que chegar aos 30 anos, para os 33 partir. E encerrar o seu legado. Ele só precisava desse período. E aí as pessoas ficam, ele estava entre os essênios, tem uns malucos aí, estava entre os essênios aprendendo o quê? O homem é que fez, o homem é que botou o ribite no cachorro doido? Foi ele que deu nó na tripa? Foi ele que botou os céus e as terras? Foi ele que fez tudo? É um co-criador. É porque as pessoas não têm noção. Jesus sendo arrastado por Satanás pelos cabelos. Aí vem os outros translocados agora dizer que o homem morreu porque ele atentou contra a figura de Jesus. Gente, não entenderam nada ainda. Deixa o homem arrastar. Deixa o homem fazer o que ele quiser. Porque, veja, são cegos. Guiando os cegos, todos vão cair no fosso. Que fosso? Das iniquidades. Não dá encanto nenhum. Só irão esbarrar nas dificuldades que serão criadas por ele mesmo. Porque quando a gente não atende à grandiosidade desta palavra amor, que foi pronunciada por Jesus de forma diferente, ele foi tão diferente e fora do seu tempo, que veio nos pedir o que nunca ninguém tivera pedido a ninguém antes. Quando pronunciou a palavra, amai os vossos inimigos. Ele estava exatamente dando o sentido do amor. Mas amar quem vocês amam é bom demais. Amar a quem a gente gosta, fantástico. Nossa, amar o que nos rodeia, proteger aqueles que nos querem. Eu quero você amar quem lhe calunia, a quem levanta falso. Aí hoje eu estava conversando com minha esposa, ela dizendo, menino, em nome de Jesus, o que é isso contigo, hein? Eu digo, é porque o povo gosta de mim. Ela estava rindo. E hoje na internet estavam me esmerilhando. Tu já sabe como eu sou, eu falo demais. E aí estavam me esmerilhando. E a pessoa ligou para mim, Naldo, em nome de Jesus. O que diabo é isso? O que foi que você fez? Eu falei, não, é mentira. Aí mostrei tudinho. Tive que printar as telas, mostrar que é mentira. Aí ela disse para mim, e o que é isso? Eu digo, isso é eu aprendendo a viver. Você está pensando que eu estou com raiva de quem fez? De jeito nenhum. O amo cada vez mais. Porque eles estão me ensinando o verdadeiro sentido de piedade, o verdadeiro sentido do amor, para que eu possa, suportando as agrulhas que eu fiz os outros passarem, eu também passo. E aí vou superando, vai alijando a alma, vai superando, vai modificando. E veja, é um sentido, é o verdadeiro sentido. Todas as vezes que as pessoas perguntam assim, amar é bom? Primeiro você não sabe qual é o sentido do amor. Aí o sujeito tira a mim, Inaldo, amar não é fácil não. Eu digo, não, amar dói, viu? Mas dói muito. Porque, como foi que Cristiana disse? Eu estava aqui ouvindo. Eu vi Paulo, ouvi todos os outros. Amar dói tanto que precisa se renunciar. Não, é renunciar a si mesmo. Enquanto o sentido da vida ele é tão engraçado, ele é tão diverso do que a gente, ainda como espírita, equivocados, achamos que temos o sentido e não temos ainda. É muito mais profundo. Porque ele é tão forte e dói tanto.
Você sabia que a gente tem que se despersonificar? Quem entendeu isso? Lembra de um que disse assim, não sou eu, mas quem vivo. É o Cristo que vive em mim. É, Você já disse isso alguma vez? realmente não. Não. Eu nunca disse, nem penso nisso agora, que o negócio é brabo. Porque ele diz, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. As pessoas não olharam ainda, e ainda ficam cientificamente. Olha, e é tudo ego. Pode ver, é o ego, exacerbando o ego. O sentido da vida, filosoficamente, meu amigo, você não sabe o que é o sentido da vida, porque só tem um. Por isso que ele disse, eu e o Pai somos um. Ele estava dizendo que o que o Paulo falou estava ok. Porque tudo que Deus pensa, ele pensa. Ele só está agindo do jeito que Deus pensa. Essa é a forma verdadeira da vida. É nos despersonificarmos. Quase que tu sai dessa vez. Fica quieto. Se despersonificar não é fácil, não. Você tem que alijar todo o ego. Renunciar a si mesmo. Todas as figuras que Jesus encontrou no Evangelho, que ludicamente as pessoas dizem, e Jesus estava por acaso. Não estava por acaso, não. Parecia aquele jogo, pinball, você lembra de pinball? Ele sabia onde ia. Ele sabia tanto que ele não entrou na cidade. Ele ficou a 2 dias da cidade de distância. Oh, meu Deus, se meu Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não tinha morrido. Manda chamar Jesus. E ele não foi, não. Ninguém lê o texto bíblico. Ele não foi, ele sabia. Será que a epilepsia? Deixa ele lá, vai curtir um pouquinho os vermes comendo os pedaços dele. Deixa ele lá, vai ficar fedendo. Vão botar o corpo dele. Mas ele está morto, não. Porque precisava. As pessoas. Era a hora de Jesus fazer o quê? Quebrar o jarro, entrar nu. Ele até para entrar na cidade, quando a grande reverência foi feita ao Senhor. Domingo de Ramos, mentira, tudo hipócrita. Era só de lábios que amavam o Senhor. Cadê um para defender Jesus na hora que foi para gritar? Eu só vi o povo gritando Barrabás. Barrabás. Não tinha um. Não tinha. Para poder ajudá-lo, o nosso irmão narrou, o Wilson, uma maestria. Foi, realmente. Muito bom. Para ajudá-lo, foi preciso um homem que, com outros interesses, saiu de sua cidade, que ele era de Cirene, e veio procurar ungüentos, remédios, porque seu filho estava doente, ardendo em febre. E quando ele chegou na cidade, dizem que mulher que é curiosa. Não, é homem. Homem é uma desgraça para ser curioso. Aí ele perguntou, o que é que está acontecendo na cidade, que a cidade está vazia? Você não está sabendo, não? Ele disse, não. Estão crucificando o Nazareno. Olha, o bicho é tão curioso. Era a 500 metros dali. Foi a brincadeirinha que Jesus fez carregando aquela cruz. Maguinho do jeito que era. Jesus, não aguentava aquilo, não. Aguentava. Só que precisava dar algumas lições. E chegar a hora exatamente de Espírito. Porque, vejam, muitas vezes as pessoas perguntam, os próprios Espíritos perguntam, mas por que Jesus não veio com sua corte? Porque se ele viesse com a corte de anjos, quem é que ia ouvir Jesus? Tudo espírito superior. Não ia ter graça, não. Ele pegou meia dúzia de espíritos, 12, né? Pegou espíritos, numa condição mediana, não eram anjos, não. Mas estavam preparados para as mudanças. Nos assevera com tanta maestria isso, porque você lembra de Levi? Levi estava sentado numa cadeira, numa mesa em sua frente, as moedas em cima, ele cobrando impostos. Jesus parou, ia passando com os apóstolos, com alguns. Parou, virou-se para Levi e disse, apontou para ele, disse, segue-me. Me responda por que Levi deixou tudo ali e não voltou mais, ficou tudo em cima da mesa, dinheiro, cargo, tudo. Não, ele foi seguir Jesus, mudou o nome, que ninguém conhece quem é Levi. Veja, a autoridade moral de um espírito desse. Então, ele estava programado e cercado de espíritos
com a perfeita exatidão. Então aquele homem não entrou na cidade para procurar o remédio do filho, que ele encontrou, ele nem levou. Simão de Cirene não levou remédio nenhum. O que ele levou foi a cura para o filho. No ombro, escarnecido pela cruz que ele carregou para Jesus. Você, ele olhou para nós, quem eu, soldado? Sim, você. Uma bestalhada, tá fazendo o que aí? Vem cá, ajuda esse homem a carregar essa cruz aqui. Mas eu, não interessa, pega. Quando ele olhou para Jesus, conta a Amélia Rodrigues, que ele divisou um olhar de uma profundidade, de uma certeza de um homem com tanta integridade moral, que ele mesmo se perguntou, por que vão crucificar este homem? Tudo mentalmente. Por que vão crucificá-lo? O que foi que ele fez? E aí foi que a sua vontade ainda foi maior de socorrer aquele homem. E ouviu como uma voz, chegará o momento em que eu virei a te ajudar a carregar a tua cruz. Simão de Cirene pega aquela cruz, leva, mas ele não fica não espera. O povo não fica pensando que Simão de Cirene ficou lá esperando. Foi. Ele arriou a cruz no chão, o soldado diz aqui, ele jogou e olha, ficou a mula para casa. Quando chegou em casa, encontrou seu filho febril. Ainda estava febril, ardendo de febre, suado. Quando aproximou-se do filho, o filho, adivinha onde o filho deitou-se? Em cima do ombro. Tu já tivesse ferida onde o suor bate? Que arde. É, arde demais. E o suor de outra pessoa? E quente ainda por cima. Nossa. Ele queria tirar o filho, mas não conseguiu. O filho aconchegou-se e relaxou. Aí disse, eu vou ter que aguentar. Filho é filho, né? Aí aguentou. Dia seguinte, ele acorda com os gritos do filho. Como é, Pedro? Levante-se. Porque ele já vinha há muito tempo falando sobre isso. O sentido da vida deles era achar a botija de ouro. Que um rei contava, que uma história, que um rei que passou por ali, pelas terras. E deixara, para se esconder de salteadores, enterraram uma botija de ouro. Cheia de patacas de ouro. E naquele dia, Simão de Cirene sai com Rufus e Alexandre, seus dois filhos. Vai até as terras áridas que ele possuía. E começou a cavar. Porque eles cavavam para plantar e ao mesmo tempo procurava a botija. Na segunda vez que Alexandre enfiou a enxada, achou a botija. Na segunda. Já há anos ele vinha fazendo isso. A sua vida mudou. Com o dinheiro que acharam, a família se mudou-se para Roma, mais perto. Saiu de Cirene e foi para mais próximo, para que seu filho, Rufus, pudesse ser um soldado romano. E se inscreveu, ele tinha dinheiro agora para pagar. A família mudou de situação, mas ele ficou intrigado com aquele homem. Que homem era aquele que a vida dele não tinha sentido? Era pobre, joga. E quando encontrou-se com aquele homem, aquele olhar estava intrigando ele. E ele ouviu falar que as pessoas estavam se juntando nas profundezas das cavernas, dos túmulos, escondidos. Porque os soldados romanos atacavam e atacavam com força. Era para matar. E aí eu percebo que ele, nesse momento, ele começa a ir. E na primeira vez que ele foi, ele começaram a falar de Jesus, aí, despretensiosamente, ele disse, eu sei quem é Jesus, nem aquele que foi crucificado. Aí todo mundo virou-se para ele e disse, Ele disse, eu tive lá. O soldado, inclusive, me pediu que eu carregasse a cruz para ele. Meu Deus, o povo quase enlouquece. O homem teve contato com Jesus no Gólgota. No pior momento de Jesus. Foi você! Ele disse, já estava com medo. Ele disse, mas fui eu mesmo. Então nos conte o contato que você teve com Jesus. Aí ele foi contar, desde o olhar de Jesus. Esses encontros.
E num dia desses, que ele estava num dos encontros, já inúmeros, que todos gritavam, cadê Simão de Cirene? Ele, estou aqui, conta a tua história com Jesus. Ele ia lá para frente, contava, era uma festa. Esse homem encontrou-se com Jesus, poucos tinham visto Jesus, porque os que tinham visto Jesus, na realidade, ó, tinham arrancado tudo com medo. Inclusive os apóstolos já tinham ido embora tudinho, porque eles foram para se encontrar com Jesus em outro lugar. Então Simão de Cirene era a explosão do momento, porque encontrava-se com Jesus. Tinha dado, e ele ficava atordoado, porque ele não entendia que sentido era isso para a vida. A vida estava mudando para ele, o filho estava se realizando, e aí quando ele está numa dessas reuniões, que é chamado para falar, papai, ele vê lá no meio dos que estavam ouvindo, dentro dos cabelinhos lourinhos de Alexandre, seu filho. E ele se preocupou, porque ele disse, meu Deus do céu, eu disse a ele que não me seguisse, que ele não viesse, que era perigoso. E nesse dia aprazado, os soldados chegaram. Todos presos. E levou todo mundo para as arenas. Ficaram presos. E no dia seguinte, havia uma festa, numa daquelas arenas, para apresentar os seguidores de Cristo para serem mortos pelos leões. E Simão de Cirene vai, reúne aquele povo, implementa a eles a confiança. Gente, só por conta do olhar do Cristo. Veja que é isso. Vai até o centro e na hora de entrar, ele reverencia como muitos reverenciavam os Césares. Ave César, aqueles que vão morrer te saúdam. E Simão de Cirene levanta-se no meio de todos e disse, Ave Cristo. Aqueles que vão viver te saúdam. E os leões são soltos e ele vê, seus olhos ainda conseguem divisar, quando os cristãos lhe pediram para contar o seu encontro com Jesus, e ele diz, o meu encontro com Jesus é agora. E aí ele vê o leão dar aquela patada no rosto de Alexandre, cai já morto, despedaçado, e o leão parte em sua direção. Quando ele percebe que a fera some, e ele divisa dois olhos, olhando para ele, dizendo, Simão, Simão de Cirene, eis agora o momento em que venho te ajudar a carregar a tua cruz. Esses são os verdadeiros cristãos que compreenderam o sentido do amor. O amor que você não compreendeu é o sacrifício. É o sacrifício. Hoje nós temos os sacrifícios de sermos esmerilhados na rede social, perseguidos, inventam calúnias, não tem problema. Os leões estão soltos, mas a caravana continua em frente, com ardor, com coragem, com determinação, para seguir o caminho. E quando ele está aos braços do Cristo, em sua direção vem Alexandre. E ele diz, meu filho, este é Jesus, o homem que eu ajudei a carregar a sua cruz. Abraçam-se os três e dissipam-se na luz do infinito. Quando nós nos encontramos com Jesus, é preciso termos coragem de nos desnudarmos das nossas iniquidades, das personas, das máscaras, que está muito em moda agora. Que nós precisamos retirá-las de forma virtual, para socorrermos as almas que somos nós, que tanto precisamos achar o caminho, mas ele asseverou para nós. Tu queres encontrar o caminho? Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, vida. E para chegar ao Pai, tu tens que vir por mim.
para asseverar 1857 anos depois, os espíritos, nas mãos abençoadas de um daqueles nobres espíritos, que em toda a sua jornada, desde a época de há 2000 anos, o livro de Chico Xavier, ele comparece como o centurião, porque é a época, há 2000 anos, ele é narrado as histórias do encontro das pessoas com Jesus. 10 minutos, né? Não. Tem quanto tempo ainda? Porque tem umas 10 histórias para contar ainda. 5 minutos. 5? Vixe, só vai dar 5 minutos para Jesus. Passa muito rápido. É rápido demais. É muito bom. Então, essa narrativa das pessoas que querem compreender o Evangelho de Jesus, leiam a saga há 2000 anos, porque narra o encontro do grande Allan Kardec com o centurião. Aquele que veio 1857 anos depois trazer como frontispício uma das maiores frases, que é a da fé. Fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão frente a frente, em qualquer época da humanidade. Ele mesmo estava exemplificando, já estava exemplificando. Porque desde a época de um jovem druida, ao chegar nas Gálias, já vamos encontrá-los depois. Porque por isso que o livro é chamado 50 anos depois. É lindo. Aí eu vejo espíritas lendo a filosofia Dostoiévski. Menino. Vai chegar o momento deles também. E aí você mergulha naquele momento onde ele diz: Senhor, eu não sou digno, é lúdico, todo mundo sabe, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e meu amo, meu servo que está em casa, ficará salvo. E Jesus enaltece a todos, nem na Galileia, nem na Judéia, nem em todos os lugares que eu fui, encontrei homem de tamanha fé. Aquele mesmo homem encontra-se com Jesus novamente. Ele vai até o cárcere e tenta entregar a Jesus o seu manto, dizendo: foge com ele, porque de anjo reconhecido pela fé, ao Satanás. Foi lá tentar Jesus. Aí Jesus: tu não sabe que nas escrituras diz que eu tenho que morrer? O que é que tu vem me tentar aqui, infeliz? Não faça isso. Tu mesmo irás arder em sarças ardentes. Fogueira. Ele disse: pronto, já que eu sou cristão, vou ser queimado. Foi não, foi comido pelos leões. Porque só depois, lá na frente, quando ele estava imbuído numa nova constituição biológica, foi que ele foi, como chefe do líder, aí sim, detentor da palavra, conhecedor das riquezas crísticas, foi agora levado à fogueira. Jesus, quando dizia ele ali na prisão: tu mesmo irás, Jesus já estava dizendo da outra encarnação dele, como ele ia morrer. Aí nós temos ainda, aí tinha que ter aí mais pelo menos umas 2 horas, para a gente contar toda essa saga. Porque vem depois logo. A gente viaja, O meu nome dele, Renúncia, que é o último, e antes vem Libertação. É a saga. Quer saber qual o verdadeiro sentido da vida? Aprenda a palavra amar, servir, doar-se, procurar imensamente e fazer de cada segundo, de cada instante, uma estrutura de crescimento moral. A cada dia que nós nos empenhamos na realização do bem e nos esforçamos, eu digo sempre ao espírita: que tal fazermos um pouco mais? Não precisa ser muito, não. Está fazendo muito? Tô. Faça mais um pouquinho. Ah, mas eu estou na casa espírita. Mais um pouquinho. Faça mais. Porque este um pouco mais é que está demonstrando o amor que nós temos pelo Cristo. Porque quando nós fazemos o que tem que ser feito, este é o amor para conosco. Quando nós fazemos um pouco mais, nós fazemos ao próximo. Por isso, estamos servindo a Jesus. Um ser que, ao apresentar o decálogo que Moisés tinha dado a ele, ele só via 2. Que era amar a Deus
Amar ao próximo, amar a si mesmo. Reduzindo na palavra amor a ética de viver. E para fechar com chave de ouro, antes de ir para a crucificação, antes de ser preso, a autoridade moral de Jesus de dizer: em verdade eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o verdadeiro sentido. É buscarmos a Jesus para encontrarmos as glórias do Pai. Através do amor sincero, dedicado, sem pressupostamente um pensamento escuso na alma. Libertos de qualquer coisa, encontrarmos Jesus e podermos dizer: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Plagiando Jesus e elevando às alturas, com coragem, com força e determinação, como assim todos aqueles que estiveram aqui. A Paulo Shoa, que Deus a abençoe pela belíssima exortação. Pela nossa irmã Cátia Dias, pela nossa irmã Rose Cabral, que demonstrando trabalhadora da última hora, chegou no momento certo para substituir. Wilson Gomes, que majestosamente, e Cristiana, esse monstro do Evangelho. Todos vocês. E eu tenho a sorte, eu não sei se vocês sabem que eu sou casado com ela. Tive essa segunda sorte. E este humilde trabalhador do Cristo, que vem por último, pedir desculpas a vocês por só falar na palavra amar. Amar, somente amar. Com um sentido só. Desejar a todos um feliz retorno às suas casas mentais e que possam buscar no amor do Cristo a luz imperiosa para seguir rumo. Muita paz e que Deus nos abençoe. Não tem do que se disputar, muito pelo contrário. Olha, o quanto nos emocionou, eu tenho certeza, as tuas palavras, porque vai falando, a gente vai diagramando, parece que a gente vai para aquele tempo, a gente parece que está vivenciando, sentindo, e isso vai chamando a nossa consciência a buscar o verdadeiro sentido da vida, buscar as nossas responsabilidades para com Cristo. E tudo isso que você nos proporcionou é muito importante. Vai ficar registrado, vamos poder rever, refletir mais e mais. Muito obrigada. Demais. Tudo que você nos concedeu nessa tarde foi realmente fundamental para o nosso aprendizado, para nos motivar a buscar o verdadeiro sentido da vida. De coração, sinta-se abraçado. Olha, é uma felicidade imensa poder estar contigo, vivenciando esse momento, que possamos ter mais e mais, porque foi gratificante. Eu gostaria muito de agradecer a Irineu e a Silvia, que são os dois baluartes desta casa, que fazem que nós possamos nos expressar a respeito do amor. Que Deus possa os envolver em muitas vibrações de amor e paz. Saúde e equilíbrio sempre. Eu gostaria de aproveitar mais um momentinho de você, convidar para que faça a prece, para que possamos ter mais um tempinho com você. Pensemos em Jesus e agradeçamos da forma mais simples, onde ele disse: Pai, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escassez. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, bondade e amor. Dai-nos, Senhor, dai-nos o pão material, mas dai-nos primeiro o pão espiritual. Livra, Senhor, a nossa alma do erro, do desterro, dos equívocos e das insânias. Mas faze-nos, Senhor, abrir os nossos olhos para os raios luminíficos deixados pelos nossos antecessores, que nos mostram o caminho da verdade, que levam a Ti. Nós não vos pedimos riquezas, nós vos pedimos saúde e força, para nos mantermos na vocação em que vós nos destinastes.
Mas queremos te exclamar, Senhor Jesus, tem de piedade, misericórdia daqueles que ainda não te conhecem. Perdoa-os, os que blasfemam contra ti, porque eles não sabem o que fazem. Mas nós, cristãos fervorosos e contritos com teu amor, queremos te suplicar. Abençoa-nos a todos, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Eu vou aproveitar mais esse instante, passar umas mensagens aqui em casa. Logo mais teremos também o e-mail, com a participação da presidente Silvia Valuar, também vai passar a palavra, para podermos encerrar esse dia tão maravilhoso que tivemos. Lembrando nossos colégios, todas terças, quartas e quintas, 20 horas, que também temos os meios dos canais, para que possamos falar com vocês através do Telegram, do Instagram, o YouTube. Pedimos que se inscrevam, continuem conosco, participando, inscrevendo-se, convidem os familiares a participar do NEAM, esse centro de amor, de caridade, que vem nos proporcionando tanta coisa boa na nossa vida. Pedimos também aos que puderem colaborar, todas as quartas e sextas, das 14h30 às 16h30, perdão, de 14 às 16h30, para que vão ao nosso plantão. Lá nós estamos recebendo as doações, a fim de ajudar na manutenção da casa, nas cestas básicas. Estamos vendendo máscaras também a R$5, para que possa ajudar na campanha do quilo, que até o presente momento foi que retornou assim presencial, aos domingos às 7h30 da manhã. Estejam lá aqueles que não têm a participação em grupo de risco. Porém, indicamos para aqueles que estão aptos, saudáveis, que possam participar. Nós temos todo o aparato para dar assistência a vocês na colaboração. Lembrando também que se inscrevam no canal do YouTube, gente. Nós precisamos de inscritos para alcançar um quantitativo de pessoas, a fim de que possamos ter, né, tempo mais livre para poder assim, expandir o Evangelho, propagar, né, a doutrina dos Espíritos. Olha aí, homenagem hoje, dia 3, tão especial. Kardec, que nos deixou essa codificação, nosso farol. Então, vamos, se inscrevam, participem, contem conosco, através também de tratamento espiritual. Procurem ver, né, nos canais, nos meios que o NEAM oferecem, as formas de fazer esses tratamentos espirituais. Então, agora eu vou encerrar essa parte de palestra. Logo mais teremos doutor Irineu Silvia Valuar falando conosco, fazendo as considerações finais. Lembrando, todas as palestras estão gravadas. Vão, assistam, vamos refletir, vivenciar esse momento tão maravilhoso que tivemos hoje, falando do sentido da vida. Até mais. Fiquem na paz.